mãozinha para que o vídeo possa subir e mais pessoas terem acesso. Também coloque o alerta para você receber. O nosso objetivo aqui, começando com a palavra de Deus da liturgia diária, mas vamos oferecer também outras oportunidades de crescimento espiritual, se Deus quiser. Muito bem, estamos na Quaresma e hoje é a primeira sexta-feira da Quaresma. A sexta-feira em si é dia penitencial, mas como Quaresma é mais ainda. E é dia de jejum, de abstinência. Não obrigatório o jejum, é claro, mas é louvável que se faça. Vamos então à palavra de Deus desta sexta-feira, dia 19 de fevereiro. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Queridos irmãos, você já foi a uma festa sem ter se preparado e chegou lá, te ofereceram comida, aí você diz assim: não, muito obrigado, eu já jantei, eu já almocei, já tomei café? Você fez isso só se tivesse sido pego de surpresa, não é? Porque ninguém vai para uma festa satisfeito. A gente costuma até brincar assim: tem uma festa ao dia, vai ter churrasco à noite, vai ter a festa ali, então não vou nem almoçar, não é? A gente brinca assim, de modo que a gente se permite poder deliciar das coisas gostosas da comida da festa. Então é isso que Jesus está explicando aqui. Jesus é o noivo que desceu dos céus para fazer a união, o casamento entre a humanidade e Deus. E enquanto ele esteve neste mundo, era momento de festa, de alegria, embora muitos não perceberam, não quiseram se abrir a esta festa. Daí, diante da questão por que ele e seus discípulos não jejuavam, por que seus discípulos não jejuavam, a resposta de Jesus é: o noivo está com eles. Ninguém jejua por uma festa, né? Ninguém participa de uma festa de casamento de jejum. A explicação é esta. Jesus é o noivo, então não tem sentido jejuar. Mas ele mesmo diz: depois que o noivo for tirado, aí sim eles jejuarão. E nós estamos vivendo nesse tempo em que o noivo nos foi tirado. É tempo de a igreja preparar na penitência e no jejum para a volta do Senhor. Então, depois da ressurreição, tem significado novamente jejuar. Os discípulos e todos nós, seguidores de Jesus. Então, e por que nós jejuamos? Tem gente que fica assim: essa coisa, isso é invenção da Idade Média, da igreja na Idade Média, hoje tem mais sentido, não? Você não lembra da leitura lá da quarta-feira de cinzas? Deus falou lá assim: eu quero que rasgue o coração, não quero jejum nem sacrifício. Bom, você não entendeu nada da leitura e nem quer entender, né? Porque você está pegando fora do contexto. O próprio Jesus fala que depois que o noivo será tirado, eles jejuarão. O próprio Jesus vai jejuar, né, antes de começar sua missão publicamente. Pois bem, nós jejuamos por amor a Jesus e por causa do reino de Deus. Jejuar é uma expressão também de que nós reconhecemos, temos consciência de que estamos separados do esposo de Jesus até a sua volta. Então nós estamos privados da sua presença física. Nós a temos na palavra, na Eucaristia, nos irmãos, muitas realidades,
mas estamos privados da sua presença física até a sua segunda volta. Então é meio para ter no coração esse desejo do encontro com o esposo. Para ter no coração também o quê? Uma liberdade que nos livra das vaidades e de tudo que impede que o nosso coração esteja disponível aos apelos de Deus. É uma liberdade que nos ajuda também a perceber o sofrimento do outro. E no sofrimento do outro está o sofrimento de Cristo. Então, no jejum, eu sou capaz de viver isso. O jejum tem ainda uma conotação de ser igreja, porque a igreja vive a expectativa da volta do Senhor. E eu vivo isso na e com a igreja. Portanto, o jejum é pessoal, mas ele é eclesial, né? O jejum nos prepara para a volta do Senhor, nos prepara, nos faz mais fortes, com a nossa linguagem aqui, com uma musculatura espiritual grandiosa. Nos faz também aprender na humildade uma atitude de dependência e de abandono nas mãos de Deus. Veja só, jejuar ou fazer penitência, porque o jejum não é a única forma de penitência. O Evangelho fala do jejum, mas existem outras formas de penitência. Em todas elas, nós aprendemos na humildade a reconhecer a nossa dependência e nos abandonar nas mãos de Deus. Quando você vai empreender alguma coisa, você pode fazer um jejum. Quando você precisa do perdão, de uma cura, de uma graça, você faz o jejum. Quando estamos vivendo uma situação de calamidade, nós fazemos jejum pedindo a misericórdia de Deus. Quando você tem uma missão pela frente, você faz jejum. Então, pode-se fazer o jejum por muitos objetivos. O jejum e as outras formas de penitência. Na quarta-feira de cinza, nós vimos também um pouco disso. Agora, uma coisa que é muito importante. Sem oração é impossível viver o jejum, é impossível fazer penitência. Outra coisa, as mortificações nos ajudam muito nesse caminho de crescimento espiritual. As mortificações podem ser ativas ou passivas. Podem ser ativas ou passivas. E nós vamos falar disso também aqui logo na nossa academia espiritual. Então vamos lá. Academia espiritual. Primeiro passo, alongamento. Tire um tempo de oração. E nesse seu tempo de oração, não esqueça de invocar o Espírito Santo e os seus dons. Faça o oferecimento do seu jejum, seja o de quarta-feira de cinzas, seja o que está fazendo ou que propõe fazer hoje, seja também da penitência que você está fazendo. Não cumpri, não terminei ainda, falta muitos dias para terminar a quaresma, mas já faça o oferecimento ao Senhor dessas penitências, do jejum que você está fazendo. Aquecimento. Convido você agora a identificar atitudes que são chamadas de mortificações ativas e passivas. As passivas são aquelas circunstâncias que a própria vida apresenta para você. Um exemplo, eu estava no centro da cidade e o sol quente, com muita sede. Eu poderia só murmurar e reclamar, ou então, sem que eu procurasse diretamente, me aparece a oportunidade de usar essa sede como mortificação. Então é uma atitude passiva. Eu não busquei, ela veio até mim. E aí eu tenho a oportunidade de fazer a mortificação. Agora, uma mortificação ativa é um propósito direto que eu programo, que eu proponho fazer. Então,
Pense um pouquinho sobre isso nas mortificações passivas e nas mortificações ativas que você pode fazer. E aí o terceiro passo, nosso treinamento, então vamos direto para a mortificação ativa. 3 mortificações ativas que você pode treinar, porque vai depender de dias e dias para você conseguir fazer muito. Primeiro, a mortificação da imaginação, né? Muitas vezes a gente fica conversando com a gente mesmo, fica remoendo coisas, situações, ao invés de aproveitar para pensar em Deus, para falar com Deus. Já parou para pensar naquele momento assim que alguém te fez uma coisa, aí você não respondeu ou respondeu pela metade, depois você fica remoendo, nossa, eu podia ter falado aquilo, eu podia ter respondido desse jeito, eu podia, não, mas não era desse jeito, era daquele, você fica remoendo aquilo com nada. Então faça uma mortificação disso e comece a eliminar o remoer dessas coisas da sua imaginação. Não gaste sua imaginação com fantasia, com conversa, com diálogos ou monólogos perdidos. Mortificação da memória, né? Evite lembranças inúteis, que não vai trazer nada para a sua vida. E algumas lembranças ainda até faz você perder coisas e entrar em situação de tentação. Aí eu fico lembrando daquilo outro, e aquilo vai me levando para outra coisa, para outra situação. E a mortificação da inteligência, né? Você fica usando sua inteligência para coisas superficiais, para coisas que não têm sentido. Então vamos lá, treinar a musculatura da nossa alma através da palavra de Deus e da tradição da igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele volte para vós o seu rosto e dê sua paz, que Ele esteja acima de ti para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.